Eu acho que em relação ao ano passado, dos confrontos do mata-mata, tem um ponto um pouco diferente do que a gente tem desse ano, por enquanto, né? Que a gente vai ver o mata-mata depois, mas por enquanto, que é o Palmeiras contra o Flamengo e contra o Botafogo, quando jogou no Rio de Janeiro, o Palmeiras abriu mão do jogo, nos dois casos, né? Então o Botafogo fez 2, podia ter feito 3, 4, 5, o Flamengo a mesma coisa. Quando chegou em São Paulo, o Palmeiras jogou bem melhor que o Flamengo, ficou por 1 centímetro ali de não conseguir levar o jogo depois para os pênaltis. E a questão do Botafogo, acho que um pouco menos. O Palmeiras foi jogar bem mesmo os 20 minutos finais, quando já estava na abafa e ficou pela mão do Gustavo Gomes de conseguir levar para os pênaltis também essa decisão. Agora, no Brasileirão, aí sim o Palmeiras perdeu o jogo chave, que era contra o Botafogo. Aí esse eu vejo semelhanças com os jogos de agora. Com a grande diferença que o Palmeiras mudou muito o elenco. Ano passado o elenco era basicamente o mesmo. O que falta para esses jogos grandes é alguém que consiga chamar essa responsabilidade. Na teoria, o Palmeiras tem esses jogadores, na teoria. Tem Estevão, tem Vitor Roque, contratado que ainda... Só que a questão, né? O Vitor Roque é um garoto que 20 anos, voltou agora, está tentando se readaptar, a gente não sabe como é. O Estevão é altos e baixos, super marcado, não consegue render. Ontem o Kaique, lateral do Cruzeiro, estava amarelado e ganhou todos os combates com o Estevão, todos. Então falta alguém que seja regular como protagonista. A gente está falando da regularidade, do cara que consegue jogar todas as partidas. O Palmeiras, quando a gente analisa a temporada, inclusive o ano passado, você não pegava um jogador e falava, esse cara é o dono do time. É o coletivo, hoje foi o jogo do Piquerez, hoje foi o jogo do Aníbal, hoje foi o jogo... Então falta alguém que realmente seja a estrela da companhia quando o jogo coletivo não está funcionando. E ontem, o Palmeiras, acho que até é muito difícil a gente colocar esse jogo numa forma, porque ontem, em 4 minutos, estava 2-0. E esse segundo gol que a gente está vendo foi de um acaso, de um chute nas costas do jogador do Cruzeiro. A bola sobra para o Kaique. O Abel reclamou tanto desse lance. O lance não foi nas costas. Ele reclamou do primeiro da falta, do primeiro gol. Aliás, desse gol aí por causa da falta, mas foi falta. O Abel reclamou sem nenhuma razão. E aí o Palmeiras, a hora que acordou, já estava 2-0. Então esse jogo, eu não consigo nem falar, o Palmeiras errou na escalação, o Palmeiras entrou morto no jogo. E o Cruzeiro entrou numa final de Copa do Mundo, estádio lotado, sinalizador, grito. E o Caio Jorge numa fase iluminada, 2-0. Quando o Palmeiras acordou, já era tarde. Aí não teve ninguém para chamar a responsabilidade. O Palmeiras ficou mais com a bola, teve 60 e poucos % de posse, teve mais finalização, mas não adianta. Falta alguém para ser incisivo, falta alguém para chamar essa responsabilidade. De novo, na teoria, o Palmeiras tem 5, 6 nomes que poderiam. Rafael Veiga ontem estava muito mal, Maurício muito mal, o Estevão foi anulado, o Flaco Lopes não conseguiu fazer nada, o Vitor Roque quando entrou não conseguiu fazer nada. Falta para esses caras também e, obviamente, falta para o Abel também um pouco mais de consciência de não querer chegar na coletiva e falar, eu tive mais posse, eu tive mais finalização, mas o que adianta? Teve mais posse, mais finalização porque o Cruzeiro fez 2-0 e fechou a casinha. Claro. E aí não adianta, ele pode parodiar o Fernando Diniz e eventualmente falar, ganhei o segundo tempo. Empatei o segundo tempo. Empatei o segundo tempo de 1-0, alguma coisa assim. O detalhe, assim, eu acho que eu penso um pouco diferente sobre protagonistas do Palmeiras. Ano passado o Estevão foi sim protagonista. Esse ano não está sendo, mas ano passado ele foi. Ele resolveu a porção de jogos para o Palmeiras. Carregou nas costas, literalmente. O Palmeiras não foi o campeão brasileiro num jogo com o Botafogo que o técnico errou tudo. Ele mexe mal no time e ali acaba de perder o jogo, né? E um empate interessava. Um empate bastava. A mexida no segundo tempo foi... Ele destrói o time na substituição, as ações que faz. Mas o Estevão carregava o time. E no ano anterior foi o Hendrick. Um com final feliz para o Palmeiras, outro sem final feliz. Os dois meninos, em 2024, 2023, carregaram o time nas costas. Um foi embora, né? E o outro vai embora. Agora, todas as contratações têm um aval da comissão técnica. Se você pegar o time do Leonardo Jardim, ele pode falar, ninguém aqui eu aprovei. Eu cheguei depois. Ele já falou, inclusive, lá atrás, da necessidade de ajustes no elenco. Esse elenco que montou foi Alexandre Matos. O dinheiro colocado em Dudu, que já foi embora, em Gabriel, que está lá, certamente, isso aí, assim, a gente pode falar praticamente com certeza. O Leonardo Jardim falou, não, essa grana coloca aqui nesse cara, naquele cara, no outro cara, outros jogadores. Que ele pudesse aproveitar como titulares ou mais assíduos, digamos assim, e não em medalhões. Então, assim, saiu um dirigente que tinha poder e saiu do clube porque foi totalmente esvaziado depois que o dono do time percebeu que contratou um cara, entregou para ele tudo que ele quisesse fazer, estava dando tudo errado e trouxe um técnico muito bom mesmo, técnico semifinalista de Champions League. E esse cara fez o time melhorar e já apontou, aqui serve, não serve e tal. Imagina as conversas do dono do Cruzeiro, do Pedrinho, com o Leonardo Jardim.
A portas fechadas, os dois conversando. O que ele não deve falar? Olha, isso aqui não vai para nada, isso aqui não vai dar, aquele ali não vai se encaixar. Agora, poderia pegar esse dia fazer isso. Ele esvaziou o Alexandre de Matos, que meteu o pé e foi embora. Então, assim, esse técnico trabalha com o elenco que ele herdou. O próprio Felipe no Flamengo, ele tem jogadores que ele não pediu. É um elenco muito bom. Mas... Agora, o do Palmeiras, não. Todos os jogadores que lá estão, esses contratados todos, obviamente tem o aval da comissão técnica ou não? Será que a Leila Pereira contrata sem perguntar? O Anderson Barros, eu acho que não. Alguém discorda? Eu acho que não. Todo mundo aprova. Então ele tem que se virar. O Vitor Roque, 25 milhões de euros para ser reserva. O Paulinho custou perto disso, se contarmos os 18 milhões, mais os jogadores envolvidos na negociação. 2 atletas cedidos ao Atlético Mineiro. Também vai bater perto de 20 e poucos, 25 milhões. Então você tem 2 jogadores de 50 milhões aproximadamente de euros, e eles não jogam. O Pedro está voltando de lesão, o Paulinho também é a mesma situação. Mesma situação. Muito parecido até. Período de atividade longo e tal, tem que voltar aos poucos. Então, assim, agora realmente, eu acho que mais do que nunca, todo o holofote está em cima de quem? Da comissão técnica do Palmeiras. Tem que fazer o time funcionar. E com mais jogadores de qualidade, tem que oferecer repertório, outras formas de atuar. É simples assim. Lembrando, o Palmeiras não é campeão de nada nesse momento. Há muito tempo não ficava assim, desde os tempos que foi campeão paulista com o Luxemburgo. Sempre tinha um títulozinho ali para defender. Hoje não é campeão de nada. Rigorosamente nada. Com o Estevão eu concordo mesmo. Ano passado ele foi, mas em 2023 o Henrique foi titular na reta final, né? Então, foi 7 jogos. Que foi quando foi campeão. Sim, mas é que o Palmeiras já tinha construído a base para ser campeão antes da chegada do Henrique. Tanto que a discussão o ano todo foi que o Henrique não era titular. E o Abel foi muito criticado porque o Palmeiras foi eliminado da Libertadores porque o Henrique era reserva. Aí o Henrique entrou na reta final e sim, chamou a responsabilidade, foi o nome da virada, decidiu, mas em 6, 7 jogos, para você ser campeão no campeonato de pontos corridos, você precisa fazer mais do que isso. Então acho que o Palmeiras já tinha construído algo antes do Henrique. O Palmeiras não fez tanto por isso. O Botafogo fez e o Botafogo começou a pipocar. Mas o Botafogo pipocou e tinha Flamengo, Palmeiras, Bragantino, tinha um monte de gente que ia ser campeão. Mas aí na hora que o Botafogo pipoca, quem é que bota a roupa de Superman ali? É o Hendrick. Sim. Inclusive o jogo decisivo contra o Botafogo foi ele. O Hendrick que decidiu o campeonato pro Palmeiras. O time do Palmeiras não ia ser campeão de nada, ninguém ia ser o Botafogo. O Botafogo começou a pipocar. O Palmeiras ficou ali junto com os outros e quem fez... E no jogo grande o Hendrick pegou. Os jogos grandes, o garoto resolveu o campeonato. E aí tem outro erro, que é esse que você está demandando ali. Que ele não jogava antes. Que é outro erro da comissão técnica. Ele não jogava. Muita gente reclamava que ele não jogava. Não jogava. Que ele jogou o Paulista muito mal também. Ali, a comissão técnica não soube usar o seu melhor jogador. Foi isso que aconteceu em 2023. Por isso o Palmeiras foi campeão, porque ainda entrou a tempo de jogar. E agora, está com ele a responsabilidade, com o treinador. Juca, queria te ouvir sobre isso. Com relação ao Abel, o aproveitamento dos jogadores, se deveriam jogar mais, se não deveriam jogar menos. E, assim, quando eu falei esses jogadores mais decisivos, eu quis dizer isso que o Danilo falou. Que na hora, jogadores que podem ser decisivos do Palmeiras, talvez não sejam. Pois é, né, âncora? O Abel, depois de ter se notabilizado por dar um tapa num celular, agora dá esbarrão em cinegrafista. É feia a coisa. Não pega bem para ele. Agora, essa coisa dos jogadores decisivos não é de hoje que, quando você compara elencos do Palmeiras com seus adversários, você identifica mais jogadores decisivos nos adversários do que no Palmeiras. E mesmo assim, o Palmeiras tem feito campanhas sempre de chegar até o fim com chance de ser campeão. Se é ou não campeão no fim, é questão de detalhe. O Estevão não me parece ir embora do Palmeiras com o mesmo rótulo que foi o Hendrick, né? Em termos de decisão. Embora a mim ele dê a sensação de ser ainda mais desequilibrante do que é o Hendrick. Mas olha, eu não faria julgamentos definitivos a essa altura em relação a esse time do Palmeiras. Acho muito prematuro, por exemplo, essa frase que vai entrar para os anais da história do futebol alviverde de Danilo Lavieri. O Palmeiras não serve para jogo grande. Eu estou chocado com essa frase. Até porque o Palmeiras ganhou do Corinthians de 2-0 nesse Brasileirão, não foi? Não foi isso? No Brasileirão não teve já um derby? E o Palmeiras ganhou do Corinthians? Mas infelizmente, para a rivalidade atual, Palmeiras e Corinthians é menor do que Palmeiras e Flamengo.
Mas, Arnaldo, você queria falar? Não, Fala. isso ainda é rescaldo da grande Do decisão. histórico 27 de março. É isso. Entendi. Mas fala, Entendi a dor. Não, eu acho Ô, que... âncora,